Saudações Duques e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais esse vídeo. E hoje vamos falar sobre Cano merece realmente renovação de contrato? Eu sei que isso daí parece ser tema burro e tudo mais, mas vamos comentar se realmente é burro mesmo, porque as pessoas às vezes olham para um lado, deixam de olhar para o outro. Então você vai gostar muito desse vídeo aqui, eu tenho certeza que você vai gostar muito, que é uma parada tensa. A gente tem que entender primeiro que como o Cano chegou no Fluminense. Eu acho que as pessoas que olham muito para o presente, a gente tem que entender muito como que o Cano chegou no Fluminense. Na verdade, a história, a gente iria contratar o Ricardo Goulart para ser o nosso camisa 9. Só que, por conta de interesses espúrios interesses problemáticos ali do Ricardo Goulart, muito para ser justamente como se fosse uma moeda de aposta, o Ricardo Goulart acabou não sendo viável para o Fluminense, porque o Ricardo Goulart ele queria justamente o sonho de todo mundo. É servir justamente como se fosse uma moeda para quem desse maior valor, levava. E a gente acabou vendo que isso daí não foi uma coisa legal e acabou excluindo a participação do Ricardo Goulart no elenco do Tricolor em 2022. Ele foi parar no Santos, e no Santos eu quero até ver com vocês aqui, eu não vi Ricardo Goulart. Eu nem sei se ele tá no Santos ainda, porque eu quase não escuto mais dele. Mas olha, ele tá com 20% titular. Ele tá com 20% como titular. E agora tá no Bahia. Ou seja, ele estava no Santos, ele saiu do Santos porque foi chutado do Santos e agora tá no Bahia, jogando 20% de titular durante todo o campeonato da Série A. Pra você ver só. Bahia que tá na Série B. Então, realmente falando, foi uma ótima situação, porque enquanto o Cano meteu 39 gols, o Ricardo Goulart meteu quantos? Nenhum. Para você ver só como que é a situação. Então, realmente, o Cano ele chega como uma segunda opção ao Fluminense e logo de cara mostra o seu valor. Logo nesse ano inteiro, o atacante tem 39 gols. A gente tem que falar sobre isso. O contrato dele, só pra gente falar antes disso, ele tem 34 anos, o Cano. Ano que vem vai fazer 35. E tem contrato até 2023. Ou seja, o Fluminense, se ele quiser realmente, ele pode renovar para mais uns 2 a 3 anos e dar aumento salarial para o Cano para ficar tranquilo. Vamos pensar justamente nisso, vamos pensar nas métricas. Você realmente renovaria um contrato de jogador de 34 anos que está com contrato até 2023 ou você não faria isso? E poderia até perder ele no futuro. É muito fácil falar, né, como gestor. Muito fácil falar. O que eu estou falando é sempre isso. O Cano na temporada tem 39 gols, como está escrito aqui, atacante tem 39 gols. Vale ressaltar que, com isso, o Cano iguala a melhor participação de gols no Fluminense durante o século XXI, que foi do atacante Magno Alves, que também fez 39 gols. Caso ele faça mais um gol até o final do campeonato, ele vai estar superando a marca e sendo o maior artilheiro do Fluminense de todos os tempos. Todos os tempos não, do século XX. Vale a pena pontuar que eu não acho que ele vai chegar, por exemplo, ao Fred ou até a Valdo, mas foi uma boa situação. Eu, antes de comentar mais sobre o Cano, falando até mesmo sobre a situação dele no Fluminense, eu quero fazer 2 pedidos para você. O primeiro é, faça o triplo C, curte, comente, compartilhe. Isso vai me ajudar no engajamento do meu canal. E também se inscreva no canal para falar qual que é o tamanho do meu trabalho na torcida tricolor. Ao você não realizar nem a inscrição e nem o triplo C,
o Fluminense vai cair para a Série C. Você quer que o Fluminense caia para a Série C? Ou você quer que o Fluminense continue disputando o G4 para ir para a Libertadores? Eu sei que sabe. Então vem para mais esse vídeo e outros vídeos no canal. Então só bora. Uma coisa interessante do Cano é que ele não bate pênalti. A gente vê que o Cano perde muito pênalti. E por que eu tô falando isso? Porque se a gente falou de Libertadores, Libertadores pode ter alguma situação ou outra que a gente vai precisar de bater pênalti. E o Cano não bate pênalti. Então, realmente falando, pensando numa zona de Libertadores, não seria viável o Fluminense ter o Cano como jogador. Outra coisa também é a estrutura baixa dele, de cabeça. Normalmente o gol dele é feito pelo pé, não pela cabeça. Ele é baixinho, ele é menor do que eu, se demore. Quer dizer, ele é menor do que eu. Ele tem quase a mesma altura do que eu. Estou certo, deixa eu ver aqui. Ele tem 1,76m, ou seja, ele é menor do que eu. O Cano é melhor do que eu. E às vezes, muitas das vezes, você quer ganhar o jogo na bola aérea. Eu sempre falo que o Fluminense ele tinha que ter alguém ali, do Fluminense pelo menos, para ter alguém bom na bola aérea. Eu não acho, por exemplo, que seja viável o Alan jogar como centroavante. Para mim, eu colocaria ele na ponta direita. Se fosse assim, perdeu o Matheus Martins, colocava o Alan na ponta direita. E deixava, por exemplo, o Lambrito, que é um ótimo cabeceador, lá para atacar. O Lambrito, para quem não sabe, o Lambrito é assim que escreve. O Lambrito, para quem não sabe, olha a altura. Aqui não tem a altura dele, mas ele é bem alto. E ele consegue realmente marcar muitos gols de cabeça. Que eu vi. Então, realmente, a gente tem, por exemplo, um Cano e um Lambrito seria legal para o Fluminense ter essa situação toda. Então, realmente, a gente não pode achar que o Cano é perfeito demais e que só com ele a gente vai solucionar o problema para ganhar a Libertadores ou qualquer outra coisa assim. E aí, do tipo... Mas eu acho que a gente tem que também relevar ponto. A gente tem que colocar um ponto que é o seguinte. Tá bom. E o Fluminense? O que o Fluminense... O que o Cano pode trazer no Fluminense? O Cano pode trazer para o Fluminense uma situação de, primeiro, ele chama muita atenção internacionalmente falando, porque ele é o jogador que mais meteu gol no mundo inteiro. Ele tá disputando... Cara, eu acho insano. Um jogador do Fluminense está disputando para ver quem mete mais gols contra Mbappé, Cristiano Ronaldo, Neymar e Messi. É insano isso. Só insano isso. Então, realmente, se a gente fala que o jogador não é apenas o jogador, mas sim o marketing que ele traz. Por exemplo, o Ganso, quando ele joga no Fluminense, ele traz o marketing do Ganso. Quando, por exemplo, o John Arias joga no Fluminense, ele traz o marketing dele. O Fábio, quando ele foi contratado, o Fábio, que sempre despontou justamente como um dos goleiros de seleção brasileira, os melhores goleiros da seleção brasileira, até pouco tempo atrás, jogar no Fluminense valoriza mais o Fluminense. Então a gente tem que pensar muito também nessa questão de marketing. O Cano traz muito esse marketing. Ser o jogador de 39 gols no ano, um dos maiores goleadores do mundo. Não é nem do Brasil, é do mundo. Eu fico por aqui. Faz o triple C, comente, curte, compartilhe. Também se inscreva no canal. Saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.